bom dia. Nós estamos aqui então com o Vicente Gomes Machado, ele que é o coordenador da Arquidiocese de Goiânia da Renovação Carismática Católica. Então nós vamos hoje conhecer um pouquinho da história do Vicente. Vicente, pode contar para nós como foi assim, o que aconteceu na tua vida, como que você veio parar na Renovação Carismática? É uma história bacana e até vou mais longe, como que eu vim parar na Igreja Católica. Primeiramente, a paz de Jesus, Deus abençoe meus irmãos. Eu venho de um lar protestante, né? Aliás, muitas pessoas da minha família ainda estão lá no protestantismo, não tenho nada contra ao protestantismo, muito pelo contrário, até me deu uma base legal. Mas em 91, eu fui atraído um pouco pela curiosidade para ir até o estádio Serra Dourada, em Goiânia, onde estaria o Papa João Paulo II celebrando uma missa. O professor tinha questionado algumas coisas na sala de aula, quem era a favor ou contra, e eu não tinha nenhuma opinião formada, porque eu nem sabia direito quem que era o Papa. Mas eu fui até o local para saber quem que é esse homem, para tentar olhar de longe. Depois de insistir um bom tempo com minha mãe com medo de liberar a minha ida, preocupada com meu pai, o que meu pai ia achar, né? Todo mundo protestante e o filho indo lá para ver quem que era o Papa João Paulo II. Mas eu consegui chegar lá depois de muita insistência com a minha mãe. Primeira surpresa minha, eu nunca vi tantas pessoas reunidas no mesmo lugar como estavam ali. Que idade você tinha, certo? Tinha 15 anos na época. 15 anos, 14 para 15 anos na época. E aí, era impossível ver o Papa dentro daquele, né, daquelas tantas pessoas ali, milhares, mais de 200 mil pessoas estavam ali. E eu fui para perto da rodovia onde o carro que trazia o Papa ia passar. E aquela multidão estava ali. E lá pelas tantas, de repente eu vejo o carro trazendo o Papa, aquela barulheira, bandeiras brancas sendo agitadas. E conforme o carro ia se aproximando do lugar onde eu estava, meu coração batia mais forte. Uma sensação, uma ansiedade muito grande. E quando o carro ia passando ali na minha frente, no lugar onde eu estava, algumas pessoas tentarem passar na frente do carro, passar debaixo do cordão de isolamento, o carro teve que dar uma freada brusca. E naquela hora o Papa João Paulo II virou na direção que eu estava. Ele me olhou nos olhos e ele me abençoou. Eu caí de joelhos e comecei a chorar, e chorava, e chorava, e chorava muito. E eu digo que eu caí de joelhos protestante e quando me levantei católico. E chorava e olhava para aquele homem e conforme o carro continuou andando assim, o olhar do Papa continuou me perseguindo assim. E meus pais, a nossa casa ficava mais ou menos 3 km de Serra Dourada, e eu saí correndo, fui embora correndo, chorando, chorando. E quando eu cheguei na minha casa, minha mãe veio ao meu encontro, eu falei, o que está acontecendo, o que está acontecendo? E eu pulava e batia no peito e gritava, mãe, a partir de hoje eu sou católico, mãe. Porque aquele homem que está lá no estádio de Serra Dourada, ele veio aqui em Goiânia só para me chamar a ser católico, né? E a partir de hoje eu sou católico. E assim começa a minha história na igreja católica. E não é fácil alguém que vem de uma família protestante virar católico. E para mim, ser católico era simplesmente falar, eu sou católico e pronto, era católico. Ei, mas foi uma novela. A aceitação dos meus pais, a aceitação dos meus familiares, meus tios, foi muito complicado. No outro dia eu lembro que eu fui na igreja e falei com o padre Palassini, até hoje eu lembro, um italiano grande. E eu falei, eu quero falar com o padre. E a secretária até disse assim, não, o padre não pode atendê-lo agora não. Aí eu falei, não, fala para ele que eu quero só tirar algumas dúvidas. Ele falou, que dúvida? Não, porque eu sou crente, mas agora eu quero ser católico, eu quero perguntar para ele o que eu tenho que fazer. Aí ela foi lá, conversou com o padre veio na hora, o que está acontecendo? E quando eu contei a história, como tinha acontecido, ele mais que depressa, entra aqui, vamos conversar. E começou o meu pastoreio. Padre Palassini, o nome dele, até já é falecido esse padre, um padre italiano. Foi muito bacana, assim, aí começa a minha história. Ele pediu um seminarista para me acompanhar e foi um homem muito de Deus, esse seminarista, porque ele começou a me levar nos ambientes dele. E até engraçado assim, no primeiro momento eu não gostei muito assim, porque é como aquela ovelhinha que chega com fome, e a gente não pode dar toda a comida do mundo para ela. E foi mais ou menos isso que tentaram fazer comigo. Então eu queria colocar toda a doutrina católica dentro de mim. E não cabia, não tinha espaço para Maria, não tinha espaço para as imagens, não tinha espaço para um monte de coisas que eu ouvi, né, cresci ouvindo tudo isso lá na igreja lá. Eu queria ser católico, em primeiro lugar. Aí o dia que eu descobri que Jesus estava na Eucaristia, aí eu queria a Eucaristia. Mas o povo queria me trazer tudo. Não rezar a terça, o Vicente falou, não quero rezar a terça, não. Mas Deus foi bondoso comigo, porque logo depois dessa experiência na igreja católica, tive uma segunda grande experiência, foi quando me apresentaram o grupo de oração. Apesar que no primeiro dia que eu cheguei no grupo de oração, fui embora correndo, porque eu achei que eu estava entrando na igreja, na minha igreja, no interior. Eu falei, esse povo tudo é doido, o que é isso? O que esse povo reza de jeito? Tá parecendo a gente lá, aqui no banco, e saí correndo. Mas aos poucos também fui sendo pastoreado, vim para o grupo de oração,
fui batizado verdadeiramente no grupo de oração. Descobri quem era Deus através da experiência de amor com Deus no grupo de oração. E aí assim começa a minha história na renovação. E assim, como que despertou esse teu dom? Você descobriu que tinha o dom para pregação, para pregar, para evangelizar, né? Essa é outra história bacana também, porque eu vi um rapaz chamado Railton, na época, 14 anos, assim, esse rapaz tinha, ele estava pregando no grupo de oração um dia que eu fui, e aquilo me incomodou. Eu falei, como é que esse menino prega e eu não posso pregar? 14 anos. E naquele dia me despertou o desejo de pregar. Só que eu tinha um problema sério. Eu era gago. Gago. Imagina um gago pregando a palavra de Deus. Quando eu cheguei para minha coordenadora, eu falei, Neuzi, que é o nome da minha coordenadora, eu quero ser pregador. Ela falou assim, não, isso não é para você não. Para você nós temos outra coisa aqui. Até ela disse assim, olha, tem um trabalho que faz com as crianças aqui, é tão bonito o trabalho com as crianças, a gente está tendo uma pessoa para vestir de palhaço, para ficar lá brincando com as crianças. E eu fiquei indignado com aquilo. Eu falei, Deus não está me chamando para ser palhaço, Deus está me chamando para ser pregador. E eu bati o pé e falei, não, eu quero ser pregador. E na época tinha um curso chamado Metodologia com o Poder do Espírito Santo, que era a formação de pregadores. E eu participei desse curso, cheguei para a Neuzi e falei, Neuzi, olha, eu participei do curso, agora eu quero pregar. Eu lembro até hoje, ela agendou minha primeira pregação mais ou menos 6 meses depois daquela conversa com ela. Foi bom que eu tive tempo para preparar, para rezar, para fazer muita coisa, jejuar, né, confessar. E no dia da minha primeira pregação, eu lembro até hoje que eu cheguei no grupo, nosso grupo era bastante grande, na época tinha 600 pessoas. E quando a Neuzi falou, olha gente, vocês não vão acreditar quem vai pregar hoje. Hoje quem vai pregar para nós é o Vicente. A reação do povo foi maravilhosa. O povo falou, o quê? Neuzi tá doida, como é que põe esse menino para pregar? O menino não sabe nem falar, Pai de Jesus, sem gaguejar, vai pregar. E ela foi orar por mim, eu lembro que ela ficou ali uns 5 minutos rezando, pedindo milagre, pedindo cura, libertação, restaura esse menino da gagueira, Senhor, faz isso. E quando eu fui pregar, peguei o microfone, gente, mas me deu um branco na hora, eu não sabia como começar aquela pregação, então eu só pude fazer uma coisa, chorar. E eu lembro até hoje eu pegando o microfone, quando eu fui para começar a pregar e não sabia o que falar, de repente eu desabei no choro, de chorar. De repente a assembleia toda começou a chorar comigo, foi aquele chororô danado. Com uns 10 minutos, todo mundo chorando. E naquilo Deus agiu. Naquilo Deus agiu, Deus curou, Deus libertou. Quando eu chorei por um bom tempo, eu parei de chorar e consegui falar uma única palavra sem gaguejar, sem vacilar. Minha pregação se resumiu em olhar nos olhos daquelas pessoas que estavam ali e dizer para elas assim, Deus ama vocês, sem gaguejar, sem vacilar, e sair correndo ali. E aí, parece que as pessoas estavam anestesiadas, estavam paralisadas com aquilo. Fui para diante do Senhor novamente ali no sacrário. E quando eu saí, as pessoas estavam todas sentadas ali. Quando eu ia passando no meio delas, muitas pessoas iam se levantando, aplaudindo. E algumas se aproximaram de mim e diziam para mim assim, Vicente, essa foi a melhor pregação da minha vida. Sabe por quê? Porque você foi um nada nas mãos de Deus. E Deus foi tudo através de você. Pessoas foram curadas, foram libertas, pessoas foram amadas. E aí começa a minha história com a pregação. Aí a segunda pregação continuei gaguejando, a terceira, a quarta, a quinta. E na caminhada Deus foi me curando, Deus foi me libertando. Nunca tive apoio de fonoaudiólogo, tratamento nenhum. Mas na caminhada Deus foi me curando, foi me libertando, me fazendo um pregador. Ótimo. Muito linda o teu testemunho, né? A tua vida, de certa forma. Mas eu ainda te pergunto o seguinte, e hoje? Depois de todos esses anos, a gente observa você assim uma grande fé, né? Uma grande espiritualidade. Para manter, Vicente, essa força, essa fé, essa espiritualidade? E é realmente um grande desafio. Às vezes as pessoas pensam que é muita coisa, ela é protestante, agora é católica. Gente, isso não é nada. Porque o grande desafio é ser católico. Mas esse desafio é vencido todos os dias, quando eu me recordo e sei que eu vim para a Igreja Católica, não foi por vontade minha, não foi por vontade de meu pai, não foi por tradição, não foi por nada disso. Eu vim por vontade de Deus. Então, porque foi vontade de Deus, eu busco através da Eucaristia, da confissão, dos sacramentos da igreja e também da experiência que a renovação me dá, de poder orar, como convém ao Senhor e não a mim, meditar na palavra de Deus, e assim Deus mantém a chama acesa dentro do meu coração. Obrigada, Vicente, que Deus te abençoe e que você continue sendo sempre essa criatura maravilhosa e abençoada por Deus. Amém. Levando, né, a boa nova a toda criatura, como Deus nos pede lá na Obrigado a vocês, desejo você, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe, que Deus guarde você e sua família para a vida eterna. Prepara, porque um dia estaremos lá.